Olá, eu sou a Eliane e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a obra do Manuel Bandeira, um importante autor da primeira geração do modernismo brasileiro. A primeira coisa que a gente precisa saber é que ele, juntamente com os demais autores, colaborou para a regra de não haver regra durante este período chamado de primeira geração. Mais uma vez, não podemos nos esquecer que essa geração foi taxada como o período da desconstrução porque eles não sabiam direito como fazer essas regras, né? Que na verdade era não ter regras, porque a maioria dos poemas são poemas ali que não vão respeitar a gramática tradicional, não vão respeitar as regras da poesia clássica, então você não vai ter a produção de sonetos, pelo menos nessa primeira fase não. Você não vai ter, por exemplo, aquela rigidez da métrica dos versos decassílabos e nem dos esquemas fechados de estrofação. Os versos vão ser brancos porque não tem rimas. Então tudo isso a gente vai perceber também na poética do Manuel Bandeira. Mas uma coisa específica que é importante se lembrar a respeito dessa poética dele é que há vários poemas que ele escreveu que vão versar sobre a matéria do próprio fazer poético. A exemplo, nós temos, por exemplo, o poema Poética, né? Em que ele vai colocar ali mais ou menos as regras de como devem ser escritas as poesias durante esse período. Nos Sapos também a gente vai perceber isso e em vários outros poemas a gente vai perceber algum certo tipo ou de crítica, né, como é o caso dos Sapos, que ele faz uma crítica lá à poesia clássica do parnasianismo, ou então de como deve ser essa nova poética. Uma das coisas que a gente vai perceber, por exemplo, no projeto, né, literário aí do Manuel Bandeira, é que ele lida muito com os temas cotidianos. Então, por exemplo, poema retirado de uma notícia de jornal. Nós temos até aqui no nosso livro, no nosso material, na página 419, esse poema, né, retirado. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Então perceba bem que ele é um grande responsável por transformar esses temas cotidianos em poesia. E a gente vai, assim, realmente não se parece com uma poesia, porque você não vê o esquema da metrificação e você também não vê um esquema de rimas que é bem marcado. Quer dizer, aqui não é bem marcado coisíssima nenhuma, porque não existe esquema de rimas, tá? Mas não deixa de ser uma poesia, não deixa de ter ali uma certa narrativa e aquilo que existe na poesia, que é essa ideia, né, do eu lírico que está transmitindo ali o sentimento. Então aqui ele fala de João Gostoso, que é alguém comum, né, alguém que morava lá no Morro da Babilônia, no barracão sem número. Mas é importante a gente perceber então que Manuel Bandeira, lá com seus dentinhos, né, os seus dentinhos lá de coelhinho, era uma pessoa muito importante para esse período da primeira geração. Eu gosto muito, a obra dele é muito vasta, tem muitas coisas que a gente pode citar. Eu gosto muito do Madrigal Melancólico, do qual nós temos um pequeno fragmento aqui na página 420 do nosso material. E aqui ele nos diz assim: o que eu adoro em tua natureza não é o profundo instinto maternal, em teu flanco aberto como uma ferida, nem a tua pureza, nem a tua impureza. O que eu adoro em ti lastima-me e consola-me. O que eu adoro em ti é a vida. Então perceba bem a delicadeza desses versos, a delicadeza desse eu lírico que está externando os seus sentimentos. Então, da mesma forma que o eu lírico está ali preocupado em como deve ser a nova poética, fazendo poesia sobre o próprio fazer poético, como é a grande máxima da metapoesia, nós temos também esses temas cotidianos. Só para vocês terem assim uma noção de como se processa essa poética dele, de como se processam essas novidades do modernismo brasileiro na poética dele,
ele fez alguns poemas relacionados à doença dele, né? Ele morreu de tuberculose, mas já bem velhinho, com mais de 80 anos. Não como os autores lá da segunda geração, mas a gente vai perceber, por exemplo, no poema Pneumotórax, que ele vai transformar a própria doença em uma piada, né? Então essa instauração na literatura brasileira do poema piada. O Oswald de Andrade fala um pouquinho lá, ele produz alguns poemas pílula, então, ou poema minuto, que são os poemas com uma palavra, né? Tem um título e uma palavra. Então, esse tipo de inovação foi muito característica dessa primeira geração do modernismo. E aí nós temos alguns exemplos aqui no nosso livro de fragmentos de poemas do Manuel Bandeira, e vale a pena a gente verificar todos eles e ver como essa poesia de uma sutileza tão grande se processa na literatura brasileira. Espero que vocês estejam bem, fiquem bem e um beijo!